Canal DRM, canal dos livros apócrifos. Muito frio aqui no Rio de Janeiro, né? Sabe que o povo carioca passou de 26 graus, ele tá sentindo frio, né? Ótimo dia para todos vocês, gente. Obrigado. Aqui é o Denilson do canal DRM. Eu quero DRM, né? Livros apócrifos. Eu quero chamar você para você fazer uma análise comigo. Veja bem, o povo evangélico, o povo católico, essa história foi escondida pelos padres, né? Principalmente pelos jesuítas, padres jesuítas que catequizaram o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o livro, você está vendo aí o livro As Imaculadas Escrituras, que a gente vai ler uma passagem aí. A gente vai falar sobre o livro Brasilidades. Eu tenho algo surpreendente para mostrar para vocês o quanto a gente está, o MEC, ele não informou a gente, ele não informou e não formou verdadeiramente a história do mundo para a gente, a nossa história. Só para início de conversa, gente, antes do dilúvio, tudo que aconteceu antes do dilúvio, de Noé para trás, aconteceram nas Américas. Você não sabia disso, né? Eu tenho certeza que você não sabia disso. Aconteceram do lado de cá das Américas. Antes do dilúvio não existia nem o Oceano Atlântico, gente. O Oceano Atlântico passou a existir depois do dilúvio. Ok? Então vamos lá. O dilúvio, ele escondeu uma história. Tem um povo antediluviano que eles moravam todos aqui no continente americano, para ser particular, Brasil, nessa parte, na quarta parte do mundo. Daqui Noé saiu para o Monte Ararat, e de lá veio repovoando o mundo de novo, e esse aqui ficou o elo perdido, o continente perdido. E existiam povos aqui, povos antigos, muitos antigos, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa para você ver. Então, nesse livro Brasilidade, eu quero passar nesse vídeo três informações para vocês, para todos vocês que acompanham o canal DRM. As 12 tribos, quando elas se separaram no reinado de Jeroboão e Roboão, biblicamente falando, 10 tribos se perderam na América. E essas 10 tribos, a gente tem certeza que quase que absoluta, elas se tornaram os indígenas, ou o povo indígena que você conhece. Os índios que eles falam, né? A palavra índio vem de em Deus, índios, que era uma pronúncia espanhola. A Espanha, gente, ela dizimou, a Espanha destruiu, a Espanha era o braço de Roma, dizimou toda a costa da América, toda, gente, matou o Américo Vespúcio e mataram muitos indígenas. Mas antes dessa história dos indígenas, dos espanhóis invadirem aqui, essas coisas todas, existe uma história bíblica. Aqui, ó. Como vocês sabem, todos vocês, se vocês não sabem, o nome do Deus que se manifestou para Israel, Israel não é um país, Israel é uma nação de pessoas. Então são pessoas. Israel são os filhos de uma pessoa, de um homem. Certo? Tá certo assim? Você já aprendeu isso na igreja? Não, né? Então tá aprendendo agora. O nome do Deus do povo hebreu se chama Yahu. Veja bem, ele não é Zeus, ele não é Deus, ele não é Elohim, ele não é Iavé, ele não é Jeová, ele não é Sabaote, ele não é o Dabaote, Yeshua, Yehua, Yeshua, não. O nome do Pai, do Criador, do Deus Criador do céu, da terra e do mar, se chama Yahu. E ele ainda tem um sonzinho ainda do nosso pulmão, né? Você faz Yahu. Beleza? Tudo bem? E Abraão era um semita. Semita era descendente de Sem. Semita é descendente de Sem. Canita é descendente de Cã. Jafetista é descendente de Jafé. Jafé, Sem e Cã, eles dividiram o mundo. Assim que Noé, o Noa, Noia, Iá por causa das primeiras iniciais do nome. Quando ele pingou fora
da arca, lá no Monte Ararat, ele pegou os filhos dele e as famílias e falou assim, ó, você vai para lá, apontou, ó, você vai para lá, você vai para lá e você vai para lá. Essas famílias dividiram o território do mundo em 3 partes. A parte dos canitas, que se chama África. Toda a África pertence ao Cã, ao Mizraim, ou Cush. Toda a parte da Ásia, inclusive uma parte da África, ficou para os semitas. E toda a parte do norte ficou com os Jafé, os jafetistas. Até aí, eu acho que você está entendendo. Estou contando a história do mundo em poucos minutos para você. Quem são os jafetistas, Denilson? Quem são? União Soviética, Iugoslávia, né? todo o país lá da Rússia, lá, mas toda a Europa, Alemanha, né? França, Inglaterra, Espanha, Itália, tudo faz parte de Jafé. E da parte dos asiáticos, né? Fica toda a Ásia, como a Austrália também, e também parte da África, parte norte da África. Aí, gente, olha só o que aconteceu. O Iarro, ele chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus, que era a Babilônia. Não tinha nada a ver com o povo hebreu, nada a ver. O Abraão, Denilson, ele era o quê? Ele era hebreu? Eu sempre falo isso, né? O Abraão, ele era judeu? O Abraão, ele era israelita? Porque esse povo fala que eles são descendentes de Abraão e eles são a descendência de Abraão e eles são abençoados por Abraão. O próprio Messias falou que ia haver um povo falso descendente de Abraão. E esse povo falso descendente de Abraão hoje está como se fosse o legítimo povo de Abraão. Eu compliquei, né? Existem pessoas que não são da descendência do Abraão que estão exercendo a função de descendente de Abraão. Vou dar um exemplo claro para vocês. Esse povo que está na faixa de Gaza. Esse povo que está na faixa de Gaza não tem nada a ver com Abraão. Nada a ver com Abraão. O povo que tem a ver com Abraão, agora vamos ver se você é esperto. Vamos ver se você consegue raciocínio lógico. Olha só. Escuta essa aí. Iarro, ele faz uma lista. Mas por que na minha Bíblia, Denilson, nessa Bíblia aqui, não vem falando de Iarro? Por que nessa Bíblia aqui não vem falando de Iarro? Por que nessa Bíblia não vem falando de Iarro? Ela bota Deus com letra maiúscula e Deus com letra... Por quê? Porque eles não querem, gente, divulgar o nome do Criador para ninguém. Para que você não saiba. Mas hoje você está sabendo o nome do Deus do mundo. Se chama Iarro. Não existe outro Deus senão Iarro. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Quem deveria levar essa informação para todo mundo seria o povo descendente do Abraão. Eu e os senhores, pronto, rasguei o verbo. Nós deveríamos levar, e agora está sendo feito, a promessa está sendo levada de novo, a promessa está sendo cumprida de novo, e eu tenho que pegar os livros históricos e mostrar para as pessoas por que é que nós divulgamos o nome de Iarro e o nome de Arroxo, e ninguém quase aceita. Acha que nós somos loucos e malucos. Outrora, quando eu servia o evangelho romano, o evangelho de Roma, as histórias de Roma, gente, são idênticas às histórias dos gregos, que são idênticas à história dos babilônicos, que são idênticas à história dos fenícios, que são idênticas às histórias dos faraós, dos egípcios, de Mizraim. São idênticas à história dos nórdicos, dos maltas. Os senhores estão me entendendo agora? Eu estou falando bem simples para ver se eu consigo alcançar o seu intelecto.
E olha que isso tudo tem a ver com disco voador, com NASA, tem tudo a ver, hein? Isso aí tem tudo a ver, pessoal. Essa história que eu estou contando para os senhores tem tudo a ver. Fique aí, não saia daí, aprenda, por favor, aprenda. E essa passagem eu estou lendo nas Escrituras, nas Imaculadas Escrituras, é um livro, é uma Bíblia que eles estão caçando, igual o capeta caça o ser humano, estão caçando para tirar essa Bíblia, essa e a Bíblia Dalit, essa Bíblia aqui que eu tenho, ó. Essa eu tenho no PDF, essa eu tenho no físico, ó. Essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Dalit, ó. Que os judeus escreveram, porque essa história aqui, olha só, gente, é tão, eu assim, não sei, agora para mim é tão fácil, cara, ver as coisas. Essa aqui foi escrita pelos romanos, essa foi romanos. Essa foi escrita pelos judeus que não são judeus. Chupa essa uva, mas aqui ele conta a verdade. Aqui ele conta, mas troca tudo, troca nome, troca lugar, troca tudo, troca história, troca tudo aqui. Aqui troca alguns nomes, mas o nome do Mashiach, do Salvador da humanidade, do Yahweh, está aqui dentro. Aqui está como Yahweh. Mas já é alguma coisa, né? Melhor do que Deus. E a gente tem uma implicância, realmente, a gente tem uma implicância com esse nome, a Deus. Porque Deus é um título, Deus não é um nome, Deus é uma qualidade. Deus pode ser o teu chinelo, o teu carro pode ser Deus, a tua mulher pode ser Deus. Não tem gente que endeusa o filho, endeusa o pai, a mãe, endeusa o carro. Deus é qualquer pessoa. Agora, o Yahweh é o Deus soberano de todos os deuses. Ele criou o céu, ele fez, ele é o grande engenheiro, o maior engenheiro, não é arquiteto não, tá, pessoal? Porque tem um outro povo aí que fala que o Criador é arquiteto. Esse que é arquiteto também não é Yahweh, não é o Gadu, não. O Gadu, ele está abaixo do Yahweh. O Gadu é menos do que Yahweh. O Jeová é menos do que Yahweh. O Elohim, ele é menos do que Yahweh. O Yahvé é menos do que Yahweh. O El Shaddai, o Adonai é menos do que Yahweh. Tudo isso aí foi invenção, tá? Aí vem os deuses dos índios. É que é isso que eu quero dizer para você. Eu vou contar essa história para você entender a minha linha de raciocínio, tá bom? Não sei se eu estou conseguindo passar essa informação para vocês. Depois vocês podem comentar aí. Eu tento passar da maneira mais fácil, mais, sabe, tranquila para você entender. Então, o Yahweh, o Deus que criou o céu e a terra, chamou o Abraão no sonho, porque ele estava no descanso dele, e falou assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar. Vou fazer um pacto. Você vai falar do meu nome. A tua descendência vai falar do meu nome. E eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou te abençoar de cara. Você vai ser muito próspero, Abraão. Abraão já tinha obedecido a chamada dele, mandou sair da terra, da parentela, essas coisas todas. Você já conhece a história, muitos já conhecem. Se você não conhece, por favor, leia a Bíblia, tá? Por gentileza, leia. E a Bíblia é um livro além de ser um livro abençoado, né? Ser um livro inspirado pelo Criador, mesmo sendo deturpado, mexido, as histórias que estão dentro dela são verdadeiras, foram copiadas dos pergaminhos originais. Ela nos dá um norte. Mesmo eles querendo esconder as verdades, mas não adianta, rapaz. O próprio Yahushua falou: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não é verdade, pessoal? Não há nada oculto. Olha aí, vamos lá. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. Lembra que eu falei sobre o sono? Eu falei. Sono sobre Abraão. De repente, lhe sobreveio densas trevas. Primeiro veio as trevas e ele ficou com medo. E o pavor tomou conta dele. Então, o Eterno disse a Abraão: saiba com certeza, olha aí, ó, saiba com certeza que a sua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será escravizada por 400 anos. 400 anos. 400 anos. Por quanto?
Por quanto, pessoal? 400. Vocês são muito inteligentes, parabéns. 400 anos. Agora é uma pergunta minha, eu, Denilson, para você. Uma pergunta nossa aqui, para mim, você responder. Claro, você que está aí conosco, né? Se tiver esse tempinho aí para poder ler, acompanhar a gente. Segue a ideia. Qual é o país? Qual foi o país que libertou os escravos em 1998? Acabou uma lei centenária que começou em 1888. Em 1888, uma princesa, ela escreveu um decreto, libertando um povo do jugo da escravidão. Se você adivinhar, eu estou dizendo que você está no caminho certo. Se você falou Brasil, pois é. No Brasil, os negros viveram, os pretos viveram pretos, escuta aí, pretos e índios e indígenas. Os 200 primeiros anos foram de indígenas e os outros 200 anos os índios se resolveram não ser mais escravo e a mão do índio não era qualificada. E depois dos 200 anos vieram os pretos que vieram trazidos em navios negreiros, que eles dizem que foi da África. Mentira. É mentira que foram vendidos como escravos e tratados como escravos aqui no Brasil e nas Américas, inclusive Estados Unidos e Brasil. Um dos últimos países a liberar a abolição da escravatura, gerando no total de 400 anos. Qual a história que você prefere acreditar? Ou prefere crer? Na história que vocês conhecem, todo brasileiro conhece, a história de 400 anos de escravidão, com índios e pretos mamelucos. Ou você prefere acreditar que no Egito, em Mitzrayim, no Egito, vou falar Egito para não complicar, eles passaram 400 anos lá no Egito, que é contado por um povo aí que mora na faixa de Gaza, e um povo da igreja, e os padres contam essa história. Qual a história que você prefere ficar? Aí você tem que ler para você entender. Lá no Egito, sabe quantos anos eles ficaram sobre um período de escravidão? Período bravo mesmo, porque eles ficaram 85 anos. 85 não é 400. 400 não é 85, né, pessoal? Então, verdadeiramente, os descendentes de Abraão ficaram aqui na América. Vieram em navios negreiros para cá, os tombeiros vieram para cá como escravo, se passando como se fosse egípcio, porque isso aí foi uma grande jogada dos senhores do mundo. Trocaram a nacionalidade daqueles que vieram como escravo para cá. Por que eles vieram como escravo para cá? Porque eles já eram escravos em Israel, em Jerusalém, que eles escondem esse nome aí, Yahushurum, Yahushalaim, Yahu e Yahushu, eles escondem. A igreja evangélica nem sabe disso, cara. A igreja católica sabe disso, mas fica, ó. Porque os padres, quando chegaram aqui com o Império Romano, eles mataram todos os indígenas que estavam aqui. Eles, a Espanha, eles trucidaram os índios, que é a casa perdida de Israel. Agora você vai chegar onde eu quero chegar. Olha aí, ó. A sua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será escravizada por 400 anos. Mas saiba também que eu castigarei a nação que escravizar. E depois a sua descendência será liberada. Foi liberada agora, de 100 anos, né? Em 1998. Levando muitos bens. Aí eles dizem assim, levando muitos bens. A pessoa pensa que quando aquele povo que saiu do Egito, saiu com um montão de muamba nas costas. Não foi. Os pretos que estavam, eles eram ricos, sabia? Eles só não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como lidar, porque eles foram... A educação foi tirada deles, viraram como um bicho. Eles foram utilizados como um animal. Como você pega um cavalo, um cachorro, um papagaio, um perigo, você cria como se fosse um animal. Os pretos foram criados como animal. Mas eles sabiam cultivar a terra, arar a terra, porque não tinha esse maquinério que nós temos hoje. Eles sabiam plantar, eles sabiam o cultivo, eles sabiam arar a terra, eles eram pessoas muito inteligentes, como sempre foram, os pretos sempre foram muito inteligentes.
Haja vista que as maiores culturas foram tiradas da África. E a África é preta, gente. Todo mundo, tudo que está cavando aí, que eles estão descobrindo, tudo é dos pretos. Os pretos vieram antes. Toda essa tecnologia aí veio dos pretos. Bom, falei, pronto. Não tem Einstein, não tem Newton. Tudo caô isso aí. Isso é caô. Mas não quero entrar nessa história aí não, para vocês não ficarem loucos aí. E aí pronto. Aí vocês vão começando a ficar com raiva desse sistema maldito que nós vivemos. Sistema mentiroso, cara. Eles mentem e as pessoas acreditam. Pessoas inteligentíssimas, cara. Pessoas a nível de universitário, fazem faculdade, essas faculdades que fazem verdadeiras lobotomias, lavagem cerebral nas pessoas, porque elas não vão ler a Bíblia, então elas não vão... É um quebra-cabeça, cara. É um quebra-cabeça. Então, o que eles fizeram? Como é que você sabe tudo isso, Denilson? Você é gênio? Não, gente, não sou gênio. É só você ligar uma coisa ou outra. Primeiro, está na sua alimentação. O segredo está na sua alimentação. Enquanto menos comida industrializada você comer, melhor é para você. Ó, até arrimou, né? Quanto menos comida industrializada você comer, melhor é para você. Quanto menos comida industrializada você comer, melhor é para você. Aí é bem melhor, tá, gente? Aliás, é muito melhor. Os índios que eu digo, os indígenas, eles comem raízes. Você nunca parou a pensar, não, cara? O índio andava dentro do mato, sem camisa, despés, descalço. Tu não via falar que índio morria de gripe, a não ser quando o branco chegou lá com os vírus malditos lá. Mas índio não pegava resfriado, não tinha câncer entre os índios. Não tinha câncer, gente. Passou a ter câncer, depois começou a comer produtos industrializados. Não tinha câncer, não tinha AIDS entre os índios. HIV, não tinha HIV entre os índios. Você entendeu o que eu estou falando? Entendeu, né? Tá ligado, vocês estão ligados, né? Vamos lá. O que eu quero mostrar não é isso aí não, gente. Ó, aí eu tô falando que os 400 anos foram aqui na América, certo? É porque é muito pouco tempo para me explicar uma história tão longa. E as pessoas, infelizmente, elas têm pressa que a gente corra com as explicações e aí elas não prestam atenção. Você tem que prestar atenção para você pra despertar. Tá! Dá um estalo em você. Caraca, maluco, é eureka! Foi Arquimedes que falou isso aí, né? Estudei isso na escola, cara. Eureka! Descobriu a grande jogada do Império Romano, que os impérios, eles só mudaram de capa, mas eles são as mesmas pessoas em lugares diferentes. Bom, vai chupando essa manga aí. Então ele disse que o Yahweh falou: castigaria a nação que escravizar. E depois a sua descendência será libertada. Então foi libertada, levando muitos bem. Você terá uma boa velhice, morrerá em paz. Que bom, hein, que o nosso pai Abraão morreu em paz, hein? Sepultado para juntar os seus pais no mundo dos mortos. Ó, deixa eu falar para você aqui, ó. Yahweh falou que existe o mundo dos mortos. Não fui eu que falei não, tá? No mundo dos mortos. Agora você vai ver porque que os índios, eles têm mania de fazer aqueles rituais, que a igreja católica reza a missa de 7º dia, né? Tá vendo? Tem um mundo dos mortos aí, gente. E a gente vai para esse mundo, tá? Daqui a pouco. Depois de 4 gerações, nós, a última geração, os seus descendentes voltarão para cá. Pois eu ainda não expulsei os imortais dessa terra. Ó. Aí vai vendo, hein? Os imortais dessa terra. Olha o detalhe aqui, ó. Pois eu não expulsei os imortais dessa terra. Quem será? Que raio que é esses imortais? Você já parou para pensar? Será que esses imortais são filhos dos anjos caídos? Ah, você matou a charada. Os Nerfilins, né, que eram filhos de anjos com as mulheres, os desobedientes ao eterno Yahweh, eles tiveram relações e se tornaram semideuses, viveram aqui na terra. Mas quem deveria expulsar ele? O Yahweh falou: não vai ser nem você, eu vou expulsar os imortais dessa terra aqui que nós estamos vivendo. Ué, Denilson, isso aqui é
Por isso que no Brasil acontecem muitos fenômenos, né? Entre as matas brasileiras. Muitos fenômenos. Que são as almas errantes que andam vagando, querendo retornar a esse plano proibido por Yahweh. Bom, já expliquei mais ou menos por aí o que eu queria falar para vocês nesse livro aí. Livro de Gênesis, capítulo 15. Pode ler a história de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Todos que estão aqui na América são descendentes de Abraão. Por quê? Porque nós somos os verdadeiros Yahudim, os verdadeiros hebreus. Os hebreus, gente, não são de cor clara, não são brancos, são pretos, de cor parda e pretos. Todos os hebreus são de cor parda e preto. Ou seja, a tribo de Arudá, a tribo de Judá era preta. Pretos. Mulatos. E pardos. É isso aí que você ouviu. Então nós estamos, eu Denilson, estou fazendo reviver o que o meu pai Yarro queria que todos os hebreus fizessem. Falasse, contasse a história que ele quer contar. Mas ele vai contar para os eruditos, para os sábios, porque eles não vão me ouvir. Como muitos dos senhores até desligou o celular, muitos estão até, vai tentar desligar agora, mas já parou. Ainda bem que você parou, hein, cara? Ainda bem. Obrigado, tá? Desculpa pela indireta que eu joguei. Aí você vai ver, tem um livro chamado Brasilidade. É por isso que a gente tem que mesclar. A Bíblia é um livro de história. Você vem no livro aqui, Brasilidades. Olha só o que eu vou te falar. Interessante. Esse livro aqui é um livro chamado Brasilidades. Esse livro aí, ó. Brasilidades. Esse livro não é divulgado. Esse livro aí é... o pessoal... Vamos ver se vai aparecer aí pra gente aí. Vamos esperar aqui o sistema. Se o sistema não for, a gente sai e vai para ele. Vamos ver aqui. O nome do livro é Brasilidades. Brasilidades, o nome do livro. E aumenta, eu não sabia disso não. Que legal. Vou aqui pro livro aqui, Brasilidades. Eu vou aprendendo com vocês. Eu estou mexendo aqui no sistema e aprendendo com vocês, hein? Olha, eu tenho uns documentos aí que são meus livros, né, aqui em PDF. Agora deixa eu diminuir. Como é que eu diminuo esse trem aqui agora? Agora que eu... Deixa eu ver aqui. É aqui. Já aprendi, hein? Olha como é que a gente... Tá vendo aqui? O livro Brasilidades, olha aí. Que legal, eu aprendi, cara, a mexer nisso aqui, gente. Obrigado por vocês estarem conosco aí. Já temos 27 minutos. Esse livro é de Francisca Basto Cordeiro. Esse livro chamado Brasilidades. Eu vou mostrar aqui a capa desse livro para vocês. Francisca Bastos Cordeiro. Brasilidade é o nome desse livro. Ele não tá aí ele não é fácil acesso não, gente. Olha aí, o livro é tão... Ó, aqui fala sobre Atlântida. Aqui fala... Por isso que eu fico conversando com vocês ficam achando que é loucura da minha parte. Esse maluco aí tá falando coisa que ele não sabe, né? Mas olha aí, ó. O nome do livro é Brasilidades, tá? Ó, o nome dela, da autora, é Francisca de Bastos Cordeiro. Aí vem falando aqui, ó. Jardim Secreto, ó. Você já ouviu falar do Paraíso? Jardim Secreto. Alma no Meu Caminho. Brasilidades, tudo sobre os índios. Eu vou para a página 51, porque é na 51 que eu quero ler para vocês. Vamos lá, peraí. 51 aí. 51, 52. Vamos lá. Eu quero só ler para vocês isso aqui, ó. É 51? É 51 sim. Vamos ver se eu diminuo aqui, né? Puxa, eu não vou conseguir diminuir, hein? Puxa vida, mas não tem problema não. Vamos falar dos deuses das tribos que viviam nas Américas. Para você entender mais ou menos. As 10 tribos se separou no reinado de Jeroboão e Roboão, os filhos de Salomão. E 10 tribos se perderam aqui na América. E eles esqueceram do nome de Yarro. Aí começaram a cultuar outros deuses. Vamos ver os deuses que eles cultuavam aqui, ó. O Ietel. Esse é o nome de um deus. Atraspascan, o nome de Deus. O povo que salvou seus antepassados do dilúvio, trouxe o fogo divino. Olha aí, ó.
o Alamusquiães, Monibocho, o grande espírito, o Manito, o primeiro civilizador. Isso aí na América Central, tá, gente? Os hebreus da América Central começaram a adorar esses deuses aí, ó. O Ezaguatecu, o Deus que fez o homem do barro e separou as águas sobre as quais voavam as pombas. O pessoal da América Central, o povo da América Central aí, ó, adora esses deuses aí, ó. O Poaco, o Puc, no México, que também faz parte da América Central e das 10 tribos, os astecas, eles adoravam o Chelua, um dos 10 titãs que edificaram a altíssima torre no topo da pirâmide de Cholula para escaparem de um novo dilúvio universal. Então, teve outro dilúvio, Denilson? Tem um relato que houve um outro dilúvio na Terra, não igual ao primeiro dilúvio, tá? Mas eles fizeram isso para tentar fugir de um novo dilúvio, mas não houve esse dilúvio que eles faziam. Isso no México, tá, pessoal? Nos astecas, a tribo dos astecas, que são as tribos perdidas da casa de Israel. Aí, pessoal da igreja, vai vendo e vai estudando para aprender. Os Nauaus, ó, Izitoputli, o Tespe, o Quinimat, o Quartikzoa, que é a serpente plumada, e a primeira civilização, Nala e Ena, o primeiro casal humano, ó, o primeiro casal, eles chamam, não é Adão e Eva não, é Nala e Nena, isso na América Central, né, no México, e são vários deuses que ele adorava, né, lá, Cucuclã, Deus ama da civilização dos Omala. Os maias adoravam o Maltizu, o deus Itzuma e o deus Itzel, o Batman. Lembra do Batman? Da história do Batman? Era o deus que o povo maia adorava. Na Costa Rica, os hebreus que se perderam, esqueceram do Senhor, esqueceram de Yahweh, adoravam o Nubu, o Deus que espalhou a semente dos homens depois do dilúvio. Olha aí, ó, que eles vão adorando, hein? Por isso que eu digo, não terás outros deuses diante de mim. Na América do Sul, no Brasil em geral, olha, no Brasil, América do Sul e Brasil, América do Sul, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Amazônia, Bolívia, todos esses países que compõem a América do Sul era Brasil, tá, gente? E aqui adorava-se o Deus do Brasil, era o Tupã, o Aruacos, Camu, da primeira civilização, o Apapucava, Apapocuvas, o Nhanderece, né? Mãe Grande, chama-se, aqui no Brasil os índios chama-se Pachamama Pai, né? É Machamama, né? Que era a Mãe Terra. Aí, o Bobarés, vamos ver mais aí, os Borodos, os Marreboe, Deus Bom, o Bope, aí o Bope, gente, você lembra do Bope? O Bope que é o Deus Maléfico. Vamos ver se a tradução do Bope é Deus Maléfico mesmo? Bom, tem razão, né? O Bope, quando entra para matar um montão de pessoas, tem alguma coisa a ver. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Bugre, olha lá, Uxa, lá, o demônio grande, que era igual ao Lúcifer. Caingangues, Caiuci, Camê, o primeiro casal humano. Tudo tem nome diferente, né? Mas é sempre relacionado ao primeiro casal. Cariibas, o Tamu, o Caraiás, o cowboy, o Deus que fez surgir o homem do fundo da terra. Canacan, Shuili, da civilizador. O Kraus. Então, vamos lá, pessoal, vamos entender aqui isso aqui, ó. Tem os deuses da Colômbia, tá? Os deuses da Bolívia, esse deus da Bolívia aqui, o deus da Guatemala, isso dos índios, tá, pessoal? Da Patagônia, do Peru, da Venezuela. Olha, eu vou te falar, de toda a América Latina, todos os índios, os descendentes das 10 tribos, criaram deuses que não é Yahweh. Você pensa que só existe só o Exu, o Tranca-Rua, né? a Iemanjá, não. Você pensa que é o Oxalá,
Existem outros deuses, gente, que os índios adoravam. Cada uma tribo, ela começou a adorar vários deuses, mas o Deus que criou o céu e a terra e o mar. Escuta isso aí. O Deus que criou o céu, a terra e o mar, o nome dele é Iahô. Então a nossa história está atrelada à história do passado. Você tem que entender essa história aí. Quando eles chegaram aqui, esses 400 anos de escravidão que eu falei, quando os romanos chegaram aqui, que eles falam que a portuguesa é mentira, foi os romanos que vieram, que eles tinham escravizado o povo lá em Arrochurum, o povo Israel, né, o povo judeu, as duas tribos que estavam lá, porque a profecia tinha que se cumprir. Os 400 anos deveriam todos estarem aqui sendo escravos, e cumpriu-se a escritura do Criador, porque nos 400 anos, os 200 anos seguintes, vieram as duas tribos escravas para cá, dizendo-se que eram da África, eram nego da África, pelados, nus, que é mentira. Eles eram oriundos de Iarushurum, que afundou num grande terremoto. Num grande terremoto. Nem os romanos ficaram com as riquezas que tinha dentro de Jerusalém ou Iarushurum, terra de Melquisedeque. História é essa que você não conhece e vai ser difícil você conhecer se você não tiver esforço para ouvir quem sabe da história. Não tem Ratanabá, não tem essa história de cidade perdida. Essas cidades são pré-diluvianas. Mas essas histórias que nós estamos contando para você são histórias de conhecimento, gente. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Não tem religião, não é conhecereis a verdade, não é a corrente da igreja que vai te libertar, é a verdade que vai te libertar. Esse é o canal DRM, desculpa aí por esses 37 minutos, eu queria reduzir o máximo, né? Eu queria... O nome desse livro é Brasilidades, tá bom, gente? A página é 51, você pode ir lá no Brasilidade, página 51, e ler sobre esses deuses aí dos índios, né, dos indígenas, né, que índios que é um apelido maldito que a Espanha colocou nas 10 tribos de Israel que ficaram perdidas aqui nas Américas. Forte abraço, um ótimo dia para todos. Tchau, pessoal. Não se inscrever no nosso canal não, tá? DRM Rodrigues.